Olá, crianças, tudo bem? Vamos iniciar a nossa primeira aula de Geografia à Distância. Para realizar essa aula, vamos precisar retomar um pouco alguns temas que nós já estudamos desde o início do ano. Vamos relembrar da divisão dos continentes, da localização do Brasil no continente americano, tudo o que conversamos sobre paralelos, meridianos e o modo de vida de crianças e pessoas em outras localidades, em países diferentes, seus hábitos e costumes. Relembraram de tudo isso? Se for necessário, pegue o seu livro de geografia, dê uma lida no que já estudamos anteriormente. Bom, crianças, hoje nós iremos tratar do tema a divisão política do Brasil. Para a realização dessa aula, o material que nós vamos necessitar é o nosso livro de geografia, as páginas 24, 25 e 26, a nossa ficha de estudo 7 e o nosso caderno de geografia. Preparem todo esse material para iniciarmos a aula. Bom, crianças, nós estamos ainda na unidade 1 do nosso livro, tudo bem? Só que agora iniciaremos o capítulo novo, o capítulo 2, que vai falar da divisão política do Brasil. Esse mapa que vocês podem observar nesse slide, ele mostra a divisão atual de como o nosso país é dividido. Porém, nem sempre foi assim. E nesse capítulo a gente vai falar um pouquinho disso, de como foi a primeira divisão do nosso país, como ele era quando os portugueses chegaram aqui e qual é a atual divisão dele. Tudo bem? Crianças, para iniciarmos a aula, eu preciso que vocês realizem a leitura da página 24 do nosso livro, tudo bem? Ela vai falar um pouco sobre a primeira divisão de terras do nosso país. Bom, crianças, agora que vocês realizaram a leitura da página 24, fica mais fácil de vocês conseguirem entender algumas coisas. Antigamente, antes da chegada dos portugueses aqui no Brasil, a nossa terra, ela não tinha divisões, era uma grande extensão de terra e a posse era dos indígenas que moravam aqui, correto? Os portugueses chegaram, começaram a colonizar as nossas terras e retirar, extrair todas as riquezas que tínhamos aqui. Porém, depois de alguns anos, o rei de Portugal percebeu que ele sozinho não conseguia administrar essa grande extensão de terra do Brasil. Então, ele resolveu fazer a divisão das capitanias hereditárias. De um lado, o que a gente vê aí no mapa amarelo, eram as terras que pertenciam à Espanha. E do lado que a gente vê tudo pintado de verde, eram as terras que pertenciam a Portugal. Essas terras ele dividiu em 15 partes diferentes, 15 lotes, e chamou pessoas de Portugal, de sua confiança, que tinham dinheiro, tinham posse, para administrar. Essas pessoas que vieram administrar as suas capitanias, eles não eram donos dessas terras, eles eram donatários, ou seja, eles tinham o dever de desenvolver essa terra com plantações, extraindo riquezas e dividir esse lucro com o rei de Portugal. De todas essas 15 capitanias, apenas 2 deram certo. Esse vídeo que consta nesse slide, ele vai explicar e ilustrar melhor para vocês o que eram as capitanias hereditárias. As capitanias foram o primeiro sistema de administração do Brasil, dividido nessas 15 partes, ok? Assistam esse vídeo que vai ilustrar como funcionava esse sistema.
Bom, crianças, como vocês puderam ver, o sistema de capitanias hereditárias não deu certo. Muitos donatários nem chegaram a assumir a sua capitania, porque em Portugal eles já tinham a sua vida estabelecida, tinham segurança, e muitos não quiseram vir correr o risco de assumir alguma coisa que eles não saberiam se ia dar certo ou não. O que aconteceu também é que o rei de Portugal dividiu as terras brasileiras entre Espanha e Portugal apenas. Os outros povos da Europa não concordaram com isso. Eles queriam também vir e colonizar uma parte das nossas terras. Então, como não deu certo o sistema de capitanias, outros povos da Europa puderam vir e conquistaram a sua terra, ocorreram batalhas, guerras e tiveram uma terra onde eles puderam colonizar. Essa imagem que nós vemos nesse slide mostra a divisão política do Brasil atual. Hoje em dia nós temos 26 estados e o Distrito Federal. O Brasil é administrado, de forma geral, pelo presidente da República, né? Ele administra o país. Porém, o nosso território é dividido em unidades federativas, que são os estados, cada uma dessas partes coloridas que aparecem aí no mapa. Cada estado possui o seu governador, que administra o seu estado. Então, o Amazonas tem um governador, o Mato Grosso tem um governador. Cada estado possui divisões menores, que são os municípios, e cada município é administrado pelo seu prefeito. Então vamos voltar, olha lá. O Brasil inteiro, a autoridade máxima que administra é o presidente da República. Cada divisão do país, que são as unidades federativas, os estados, é administrado pelo governador. E cada estado possui divisões menores, os municípios, que são administrados pelos prefeitos, tudo bem? Bom, crianças, agora nós vamos observar um mapa da página 25. Ele mostra a divisão política do nosso país, com o nome de todos os estados e também estão em cores diferentes para uma melhor observação de vocês. Em seguida, vocês vão realizar os exercícios 1, 2 e 3 da página 25. Depois que realizarmos todas essas atividades, no final dos slides, vocês poderão observar a correção, mas agora vamos só resolver, tudo bem? Crianças, na página 26, vocês terão um texto que vai explicar um pouco sobre os municípios. Retomando então o que nós já vimos anteriormente. O município é parte do estado e o estado é parte do país, tudo bem? O país é administrado pelo presidente da República. O estado é administrado pelo governador e o município é administrado pelo prefeito. Toda essa administração, tanto do país como do município, ela é realizada através das leis. São as leis que dizem o que pode ocorrer nesses lugares e o que não pode ocorrer, o que os administradores podem fazer e o que eles não podem fazer. Tudo bem? Esses administradores, como o presidente da República, o governador e o prefeito, são escolhidos através do voto popular. Por isso, é muito importante a conscientização dos cidadãos do nosso país para escolher um bom candidato que se preocupe com a vida da população. Crianças, ainda na página 26, depois da leitura do texto, nós vamos realizar os exercícios 4, 5 e 6, tudo bem? O exercício 4, ele precisará da observação do mapa dessa mesma página, ok? O exercício 5 é uma pesquisa, é uma pergunta bem simples. Você pode tirar essa dúvida com algum adulto ou pesquisar em algum livro ou nos sites seguros da internet. O exercício 6 vai ter uma pergunta sobre o município em que você mora. Boa atividade! Crianças, agora que já realizamos as atividades no nosso livro, vamos pegar a ficha 7 de estudo. Essa ficha de estudo foi para casa junto com o material de vocês. Por favor, realizem a leitura
Esse texto vai explicar cada uma dessas partes de um país, um município, uma unidade federativa. Por favor, leiam com atenção e grifem o que acharem que é mais importante. Após a leitura, vocês podem colar essa ficha de estudo no caderno de vocês, tudo bem? Abram o caderno, façam a linha de acabamento, coloquem o cabeçalho com o dia que você está realizando a atividade e colhe a ficha. Leis são regras feitas para orientar a vida e as ações das pessoas em uma sociedade. As leis existem para melhorar a convivência entre as pessoas, para ajudar a resolver alguns de seus problemas, para regular o uso dos recursos naturais e a ocupação de terrenos, entre outras coisas. Toda lei começa com um projeto. Em um município, os projetos de lei podem ser feitos pelos vereadores, pelo prefeito ou pelos próprios cidadãos. Quando um ou mais cidadãos fazem um projeto de lei, acontece o que chamamos de iniciativa popular. Na primeira etapa de uma iniciativa popular, os autores do projeto de lei coletam um número mínimo de assinaturas de pessoas que concordam com eles. Em seguida, o projeto de lei e a lista de assinaturas são enviados para a Câmara Municipal. Lá, os documentos serão examinados por uma comissão especial, como acontece com todo projeto de lei. Cada comissão trabalha com um tema específico. Ela discute os benefícios daquele projeto de lei dentro do tema que foi proposto: transporte, educação, saúde, meio ambiente. Em seguida, as comissões passam o projeto de lei para todos os vereadores da Câmara Municipal. Depois de analisarem o projeto, os vereadores podem propor correções, chamadas emendas. Se houver muitas emendas no projeto, ele volta para a comissão especial, que o avalia mais uma vez. Depois de ser aprovado novamente pela comissão, o projeto de lei volta a ser discutido pelos vereadores. No fim, eles votam para aprovar ou reprovar o projeto. Caso seja aprovado, o projeto é encaminhado ao prefeito. O prefeito, então, pode sancionar ou vetar o projeto de lei. O veto é a recusa daquele projeto de lei pelo prefeito. Mas o que acontece quando o prefeito veta um projeto? Se isso acontecer, o projeto volta à Câmara Municipal, que pode cancelar o veto do prefeito, aprovando a lei, ou mantê-lo e arquivar o projeto. Já a sanção é a aprovação oficial do prefeito, que torna a lei válida para todos os cidadãos. Com a aprovação, a lei é publicada no Diário Oficial do Município, que é um jornal usado para divulgar todas as ações do governo. Depois de publicada no Diário Oficial, a lei passa a valer para todos os habitantes do município. A criação das leis é um longo processo, mas garante que elas sejam aplicadas da mesma forma a todos os cidadãos. Agora, crianças, vamos assistir um vídeo. Esse vídeo nos explicará um pouco sobre as leis, como elas são decididas, quem faz a votação dessas leis e qual a importância dessas leis e normas para a convivência de toda a comunidade. Crianças, chegamos ao fim da nossa aula de geografia. É interessante que vocês retomem isso que foi visto. E se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam no caderno de vocês, para quando voltarmos às aulas normais, presenciais, vocês tirem com a professora, ok? Muito obrigada pela dedicação. Tenho certeza que vocês realizaram um trabalho maravilhoso. Até a próxima aula. Um beijo!